Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras e do Antigo Testamento, o livro de Jonas. Livro de Jonas, no capítulo do 1, nós vamos ver sobre uma vocação, sobre um chamado para Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou relatar um pouquinho sobre o livro de Jonas, para que você venha entender um pouco. O nome Jonas, ele significa pomba. Em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, está escrito que Jonas era de Gat-Hefer, aproximadamente de 3.200 metros, aleluia, ao nordeste de Nazaré, e que proferiu uma profecia que foi cumprida no reinado de Jeroboão II, na data de 793 a 752 a.C. Meus irmãos, o livro de Jonas é singular no Antigo Testamento, pelo fato de que toda a profecia está escrita na terceira pessoa. Deus ele ordenou a Jonas que profetizasse contra Nínive, a capital da Síria, em uma época que o poder do império assírio ressurgia e representava uma ameaça para Israel. Então, por esta razão, Jonas estava relutante em falar a Nínive. Ele esperava que Deus destruísse esse poderoso inimigo, sem a ajuda dele. Então, o livro foi escrito depois que o profeta retornou dessa missão e teve tempo para refletir sobre o seu significado. Alguns chamaram o livro de Jonas de o Atos do Antigo Testamento. Aleluia! Porque ele demonstra vividamente que Deus está disposto a ter misericórdia de todos os que buscam com humildade e sinceridade. O arrependimento do povo de Nínive adiou a destruição da sua cidade por aproximadamente 150 anos até 612 anos antes de Cristo. Meus irmãos, muitos críticos, eles consideram a história de Jonas como um mito ou uma fábula, porque rejeita o elemento milagroso do grande peixe. Então isso simplesmente mostra a incapacidade desses críticos de compreender a natureza sobrenatural do Deus da Bíblia. Então, para alguém, aleluia, glória ao Espírito Santo. Então, para alguém que pode deter o sol ou dividir o mar vermelho, controlar um peixe não é um grande problema. Jesus tratou os eventos do livro como fatos históricos, comparando o tempo que Jonas passou no ventre do peixe ao seu próprio tempo no sepulcro, assim como está relatado em Mateus 12:40. E além disso, ele afirmou que o arrependimento dos ninivitas era genuíno, era puro, e comparou a reação deles à indiferença dos escribas e fariseus. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Meus irmãos, a Bíblia vai nos relatar que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra veio dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama. Levanta-te. A palavra veio ao Senhor. Quer dizer, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim.
E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Meus irmãos, todavia, nós estamos vendo sobre um chamado. Nós estamos vendo um chamado de Deus. Não é chamado do homem, não é chamado do evangelista, não é chamado do obreiro, não é chamado da obreira, não é chamado, aleluia, de terceiros. Era o chamado de Deus para Jonas. A vocação de Jonas, o seu chamado. E qual era o chamado de Jonas? O chamado de Jonas era para clamar. O chamado de Jonas era para pregar. O chamado de Jonas era para evangelizar. O chamado de Jonas era para que ele pudesse fazer parte de, aleluia, de uma obra evangelística, de uma obra missionária. Porque a obra missionária não é só aquela que é turística, que é viagem, que é isso, aquilo. Não, se tiver uma alma do outro lado da tua casa, do outro lado da rua, já é uma missão. Aleluia, missão ela não é só quando eu vou para Portugal, quando eu vou para Israel, não. A missão ela ocorre em qualquer lugar. A missão ela vira missão. Se tiver uma alma, ali já está sendo uma missão. E a palavra veio para Jonas. Deus escolheu Jonas para pregar. Deus tinha falado com Jonas: ei, levanta-te. Levanta-te, você. Desce, vai à grande cidade de Nínive. Meus irmãos, Deus chamou Jonas porque a malícia, o pecado, a idolatria, tudo quanto não provia de Deus estava se ocorrendo naquela grande cidade de Nínive. E Deus chamou Jonas. Só que a Bíblia vai relatar que Jonas ouviu a voz de Deus. A Bíblia vai relatar que talvez possa ser que Jonas compreendeu. Mas a Bíblia também relata que Jonas se levantou e, de vez de seguir as instruções daquele que vive e reina para todo sempre, ele pegou e foi fazer conforme a sua vontade. Jonas, meus irmãos, a Bíblia vai falar que ele meteu da fuga. Foi meter a fuga diante da face do Senhor. Imagina só, se os olhos de chama de fogo que foi revelado para João, que revelou sobre a onisciência de Deus, imagina só Deus vendo Jonas fugindo diante da face dele. Aquele que tem os olhos que, aleluia, que arde como chamas de fogo. Será que seria possível Jonas fugir diante da face do Senhor? Será que seria possível? Há um relato nessa Bíblia, meus irmãos, que dizem que alguns imaginam que Jonas fugiu para tentar se esconder de Deus, a fim de que Deus não viesse ver Jonas. Mas há um outro relato de outros que defendem, né? Há outros adeptos que eles acham que Jonas se levantou e fugiu para não ter que apregoar para os ninivitas. E eu defendo essa daí. Porque não é possível Jonas achar que conseguiria fugir diante da face do Senhor e que o Senhor não viria. Há um outro relato também que diz que Jonas ele fugiu porque, estando ele longe daquela cidade o qual o Senhor tinha lhe ordenado, talvez Deus desistiria de envolver ele para aquele chamado. Um exemplo, pede para Jonas ir em São Paulo, Jonas corre para Portugal, a fim de que o coração dele estava falando: não, estou em Portugal, Deus não vai me incomodar mais, porque eu já estou longe daquela cidade, então não vou ter que apregoar. Também possa ser que, aleluia, essa é uma, né, das abordagens suspeita que possa ter se ocorrido. Eu acredito que Jonas,
ele não tentou se esconder de Deus, porque não haveria chance. Mas eu acredito que Jonas se levantou para não atender o chamado que Deus tinha sobre a vida dele. Ei, eu quero liberar uma palavra para você. Quantas vezes o Senhor falou com pessoas para fazer algo e as pessoas não fizeram? Quantas vezes você já imaginou que Deus possa ter te pedido para você fazer algo e você não fez? Eita, é forte. Imagina só, Deus pediu para você fazer algo do jeito que Ele quer e você não fez? Eita glória, talvez tu tá pagando um preço porque tu não se atentou em cumprir e exercer com a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Talvez tu tá passando pela prova porque você mesmo quis, porque se você pegasse as pisadas, a jornada, o qual Cristo te mostrou, o qual Cristo te pediu, a vocação de Deus para o teu chamado, se você tivesse seguido conforme Ele te instruiu, talvez você não teria pagado esse preço. Talvez você não estaria pagando esse alto preço que tu está pagando hoje. Porque a Bíblia vai dizer que Jonas, como eu falei para vocês, há 3 posições sobre Jonas. Do livro muito conhecido. Uns acham que Jonas fugiu diante da face do Senhor. Uns pregam que Jonas fugiu porque ele queria se esconder da face de Deus. Eu não acredito muito nessa abordagem não. Mas há outro relato que diz que Jonas, ele levantou para fugir, para não ter que exercer o chamado que Deus tinha para a vida dele. Eu creio muito, aleluia, nessa abordagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vai dizer que Jonas levantou e tentou fugir diante da face do Senhor quando ele desceu a Jope. De Jope entrou dentro de um navio com aqueles tribulantes, estando junto com os tribulantes. Ele estava lá, a Bíblia falou que ele desceu lá embaixo e ficou tranquilo como se nada tivesse acontecendo. Pagou a passagem para não atender. Ei, sabe o que isso me faz lembrar? Quantas pessoas que estão preferindo pagar o preço, mas não fazer aquilo que Deus tem colocado em tua mão. Meu Deus, é forte. Quantas pessoas que Deus colocou um cargo sobre a mão dela, que Deus pediu para ela fazer algo, e essas pessoas preferindo pagar o preço, mas não estão preferindo exercer com a vontade de Deus. Olha só. Talvez você já se pensou que você poderia ser uma pessoa dessa? Que Deus pediu para você fazer algo, você não discerniu, você correu, você pagou para pagar o preço, mas não fez. Ei, tem pessoa que está sofrendo porque quer. Tem pessoa que está sofrendo porque é insubmissa. Tem pessoa que está desistindo do chamado, daquilo que Deus chamou. Ah, irmão Vinícius, mas é muito espinhoso, é muita prova, é luta, é canseira, é um fardo, enfado, eu não aguento. Ei, se Deus chamou, é aquele que chamou, aleluia, para a grande obra, Ele é fiel para, aleluia, para aperfeiçoá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, é fiel para aperfeiçoá-la. Se Ele te chamou, acredita. Se Ele te chamou, vá em frente. Se Ele te chamou, exerça. Se Ele te chamou, se Ele confiou em te chamar, é porque Ele está no negócio, é porque Ele está na obra. Ei, levanta a tua cabeça. Ele mandou você levantar. Levanta-te, vai à grande cidade. Levanta-te, erga a tua cabeça, prega. Ei, levanta-te, fala. Eles não estão gostando, mas fala a doutrina que eu pedi para você falar. Tem muitos, meus irmãos, que estão pagando um alto preço, porque eles estão sendo como um Jonas da vida. E nós temos por título o propósito do segundo dia dessa campanha, que serão 7 terça-feiras. O tema é o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Glória a Deus. Estando acontecendo isso, meus irmãos, a Bíblia vai relatar que quando Jonas ele pagou para não fazer o que Deus queria, entrou no navio com os tripulantes, com os marinheiros.
Desceu lá embaixo do navio tranquilo, colocou uma perna sobre a outra. Tranquilo, vou tirar umas férias. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia vai relatar que não demorou muito. Veio um vento forte. Eita glória. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O mar ficou bravio, meus irmãos. E o navio estava para quebrar-se. O navio estava para naufragar. O navio estava para afundar. Por quê? Por causa da desobediência de Jonas. Entenda, todavia, quando um só tiver errado e for para o lado daqueles que não tem nada a ver, é capaz de muito pagar o preço. Ei, aleluia, quase pagaram, mas não pagaram porque eles não teriam que pagar aquilo que eles não tinham culpa. Eles não poderiam pagar por um sangue inocente, aleluia, de ter um sangue inocente, sendo que eles não pecaram, não desviaram o caminho, a rota que Deus queria para que eles fizessem. Mas ei, eu afirmo uma coisa certa. Isso aqui é testemunho. Todavia, quando uma pessoa dentro da sua casa, na tua família, se programa para fazer o errado, as demais pessoas, elas veem que a pessoa está errado e elas consentem naquilo, elas sejam coniventes, ei, está sujeito a todo mundo pagar o preço. Está sujeito a todo mundo pagar o preço. É verdade, Deus. Aleluia. Certamente, meus irmãos, eu estava planejando em matar uma pessoa. Estava lubrificando o fuzil, lubrifiquei a pistola e tinha uns 38 também. Não era de ninguém, não era meu. Estava planejando de como seria a morte. E certamente minha mãe entrou dentro de casa e viu. Minha mãe já sabia que eu era da vida bandida. Aliás, ela sempre foi da vida bandida, antes de eu nascer. Minha mãe metia uns assaltos à mão armada com meu pai. Glórias a Deus, bem antes de eu nascer. Acho que já passou o sangue, né? Já veio para mim. Então, vendo minha mãe, que eu estava planejando a tirar a vida de uma pessoa, ela consentiu. Ela viu que eu estava prestes a praticar um homicídio e ela não falou nada. Ela praticamente que apoiou. A morte foi realizada. Quem estava comigo morreu. Eu tomei os tiros, Deus permitiu sobreviver. E minha mãe está sofrendo, está pagando o preço. Eu paguei, o outro que morreu pagou com morte, minha mãe está sofrendo em vida. Por quê? Porque viu que um estava errado, de vez falar o que era verdade para não fazer, foi apoiar, pagou o preço, está pagando o preço também. Entenda, quase que aqueles marinheiros vieram ao naufrágio. Por causa de quem? Por causa da desobediência de Jonas. Glória a Deus. Ao ponto que descobriram que o erro, que a falha, estava em Jonas. Glória a Deus. Descobriram que a falha, o erro estava em Jonas. Nota-se algo. Jogaram sorte, a sorte parou em Jonas. E a Bíblia vai relatar que havia vários homens que cada um estava consultando o seu Deus. Ou seja, ali, aparentemente, parece que só Jonas serviu o Deus. Aleluia. O Deus dos céus e que fez o mar e a terra seca. Porque os outros, eu não sei se servia Beelzebul, se servia Mamon, se servia o capiroto, o capeta, os orixás. Eu não sei. A Bíblia não relata. Mas eu tenho algo para dizer para você. Descobrindo que o erro estava em Jonas, os marinheiros pegou e falou, então o que nós vamos fazer agora?
Porque eu não posso ter um sangue inocente por causa da tua culpa. Tu entrou aqui no navio, pagou, fugiu, tá devendo pro teu Deus, e agora eu vou ter que morrer por você? Eu vou ter que ter um sangue inocente, sendo que o culpado é tu? O que nós fazemos agora contigo, cara? O que nós vamos fazer com você agora? Ele pegou e falou, calma-se, eu sei o que devo fazer. Levanta-me e me lance ao mar, e certamente o mar se aquietará. Meus irmãos, quando Jonas falou isso, e quando Jonas falou que ele era hebreu, e que teme ao Senhor, o Deus dos céus, e que fez o mar e a terra seca, olha só, a Bíblia relata que os homens marinheiros daquele mar, eles, cada um consultou o seu Deus. Ou seja, poderia ter entidades, poderia ter uns que adoram a imagem, deuses falsos, Deus que não fala, Deus que não apalpa. Mas a Bíblia relata que cada um consultou o seu Deus, então teve vários deuses. E quando ele falou assim, sou hebreu, temo ao Senhor dos céus que fez o mar e a terra seca. A Bíblia, olha só, capítulo 1, verso 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso, cara? Pois sabiam os homens que fugiu diante do Senhor, porque Jonas tinha falado para eles. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. Meus irmãos, jogaram ele. E o mar se acalmou. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Todos aqueles homens temeram, pois, ao Senhor com grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Olha só, olha o tema. O propósito de Deus em meio ao sofrimento. Talvez aqueles marinheiros estavam sofrendo por não servir um verdadeiro Deus. Talvez aqueles marinheiros não tinham a verdadeira paz, não tinham um verdadeiro Deus, não tinham comunhão com o céu. Mas a partir do momento que eles descobriram que através de Jonas pecar contra Deus e vir da ira de Deus, porque Jonas fez o contrário da vontade que Deus tinha estabelecido para ele, veio sobre eles a ira. Então naquele momento encheram os olhos daqueles marinheiros de grande temor. Então naquele momento eu creio que o nome do Senhor foi glorificado na vida daqueles marinheiros. Ei, todavia, quando vier um chamado para mim, quando vier um chamado para a tua vida, faça de todo o coração, não faça como Jonas, porque você vai sofrer, tu vai pagar um alto preço. A Bíblia relata que Jonas, estando 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe, nas entranhas daquela baleia, não comeu, não bebeu, só orou. A Bíblia diz que Jonas se arrependeu amargamente ao ponto de descrever que se sentia no inferno. Ele descreveu que ele estava se sentindo no inferno, no sepulcro. Então aquilo aconteceu por quê? Porque, aleluia, por que Deus teve misericórdia? Porque Jonas se arrependeu amargamente. Jonas viu que estava em pecado e desobediente diante do seu Senhor. Ei, eu quero te falar alguma coisa. Quantas pessoas que estão tendo a dificuldade de se arrepender e confessar que errou contra Deus. Quantas pessoas que Deus está esperando ela se posicionar, se arrepender verdadeiramente, não um remorso, porque o remorso é um arrependimento falso, o remorso é um arrependimento momentâneo, o remorso é um arrependimento, aleluia, passageiro, de momento, o qual a pessoa se arrepende na hora, chora na hora, faz planto na hora, mas no outro dia ela volta a praticar as mesmas práticas do pecado. Isso é o remorso. Tem gente que acha que o remorso é um arrependimento que agrada a Deus. Não, o remorso é falso, é mentiroso, é ilusório. O verdadeiro arrependimento, sabe qual que é? Aquele que tu se arrepende amargamente ao ponto de você não retornar a praticar as velhas obras, as práticas mundanas, as práticas do pecado, as práticas pecaminosas, as práticas da geração do homem caído. É isso que Deus quer. Arrependimento sincero e verdadeiro. Estando acontecido isso, o Senhor ordenou
que o peixe engolisse a Jonas já com um propósito. Imagina só, Jonas imaginando, nossa, Deus apareceu para mim, me deu uma ordem, eu levantei e não fui para a rota que ele queria. Eu levantei e fui contrário à vontade do Senhor. Eu levantei, tentei fugir, paguei para fugir, paguei para não fazer segundo a obra que ele me estabeleceu. Meus irmãos, isso é muito sério. Imagina o arrependimento de Jonas, porque a Bíblia relata que ele se sentiu no inferno, por estar 3 dias e 3 noites nas entranhas, na barriga, no ventre, na madre daquele peixe. Imagina ele pensando, nossa, era para me ter ido, fazer segundo o que o Senhor tinha pedido. Ei, eu quero falar para você aqui. Quantas pessoas que Deus lhe enviou um chamado. Ei, filha, filho, talvez Deus colocou na tua mão a obra, tu rejeitou. Toma cuidado para tu não pagar o preço. Toma cuidado para tu não estar sofrendo e você falar, por que eu estou sofrendo? Porque a porta fechou? Porque Deus não fala comigo? Hoje é o último porquê da tua vida e será o porquê do Salmo 42. Porque te abate, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Tem pessoas, meus irmãos, que ela está pagando o preço porque ela mesmo escolheu. Olha Jonas, ele pagou um preço, quase levou à morte de pessoas inocentes por causa da desobediência. Então, como eu estava falando para você, há 2 interpretações, o qual uma eu defendo, a outra não. Uns falam que Jonas levantou, pagou, desceu ao navio para tentar fugir de Jope para Tarsis, e a fim de que viesse se esconder de Deus, ou seja, Deus estava lá onde ele estava, ao chegar em Tarsis Deus não estaria mais lá, porque Deus não ia contemplar mais ele. Essa eu não defendo, mas eu defendo a qual tem a possibilidade de Jonas ter se levantado, descido, pagado para não fazer, a fim de que falasse assim, ó, eu vou para Tarsis, talvez eu chegando lá em Tarsis vai estar longe, aleluia, de Nínive, então o Senhor vai dispensar eu, não vai querer mais eu, porque eu já vou estar em Tarsis, eu vou estar longe de Nínive, então ele vai encerrar, eu não quero fazer essa obra. Ei, todavia, quando Deus te chamar para fazer algo, faça, aleluia. Meus irmãos, eu estava no leito da dor. Depois que eu acordei, depois de uma semana sedado, em coma, induzido na UTI, entre a vida e a morte. Após perder todo o sangue, após ficar 10 horas jogado no hospital sem atendimento nenhum, após passar 12 horas de cirurgia, da meia-noite até as meio-dia do outro dia, trocando vários plantões, trocando vários turnos. Eu acordei depois de uma semana sedado porque eu não poderia acordar naquele mesmo tempo que eu fui costurado por todo o corpo por mais de 15 cirurgias. Todo aberto, todo rasgado, todo furado, peneirado. Me sedaram por quase uma semana porque eu não suportaria a dor. Não haveria morfina que poderia acalmar aquela dor que eu iria sentir. Talvez eu morreria de tanta dor, de tanta cirurgia, porque me abriram inteiro, imagina. Quando eu estava no leito da dor, eu pensei comigo mesmo, os meus companheiros da vida do crime, através de um jovem que estava no meio do dia que eu tomei aqueles tiros. Um escapou, um morreu e eu fui parar em coma. O que escapou tinha visto as características do atirador. Vendo as características, ele passou para os irmãos da correria. A fim de que os irmãos da correria não demorou muito. Passou 2 dias, encontraram, puxaram a capivara, descobriram que era um PM, aposentado da Força Tática. E passaram o rádio para mim lá dentro do hospital. Por quê? Porque estava ali só na Covid, em 2021. Não poderia ter visitante, nem minha mãe ouvir. Estava sozinho, só eu e Deus no hospital. E descobriram quem for. Passaram para mim. Naquele momento,
Surgiu um ódio no meu coração. E eu falei, eu vou passar o fio para eles. Eu vou matar. Para mim não importa se é polícia, se é PM, se é aposentado, o que seja. Eu vou matar. E naquele momento Deus falou em meu coração, ei, perdoa. Eu pensei comigo, perdoar? Perdoar quem tentou me matar? Eu não vou perdoar coisa nenhuma. Eu vou matar. Ele falou, perdoa. Como perdoa? Como que perdoa? Eu não vou perdoar ninguém. Perdoa. Como que eu vou perdoar alguém que tentou me matar? Perdoa! Quantas maldades que você fez pelos outros no mundo. Agora tu perdoa. Eu quero que tu perdoa. E eu insistindo no pecado, no erro. Falei, escuta aqui. Eu não vou perdoar seu ninguém. Eu não abaixo a cabeça para nenhum homem. Pode ser polícia, pode ser quem for. Eu não vou abaixar minha cabeça, eu vou pegar. Ele falou, pra mim tu vai abaixar, perdoa. E naquele momento eu discerni, eu fiquei trêmulo. Eu fiquei apasmado porque eu vi Deus falar diretamente comigo. E eu atendi o chamado, que era perdoar aquele que tentou me matar. Agora pensa comigo. Se eu não tivesse ouvido o chamado de Deus para me perdoar, o que Deus tinha feito comigo? O que teria acontecido? Porque era questão de segundos. Se eu falar, pega, pode pegar? Pode, pega. Eles iriam pegar. Já encontraram ali, onde ele fica sentado numa padaria por nome DMR famosa, de esquina. Aleluia, já descobriram, viram ele lá, tiraram, fotografaram, mandaram a foto pra mim e tava analisando ele cara a cara e ele nem percebendo nada. Pode pegar? Aleluia, e Deus falou assim, ó, perdoa. Sabe por que Deus mandou perdoar? Porque eu já tinha praticado, como eu falei lá no início, certas coisas, certa obra. E Deus exigiu de mim o perdão. Por quê? Porque Ele me perdoou. Eu não era digno de estar vivo, mas Ele me perdoou, a fim de que eu perdoasse o outro também, que tentou me matar. Ei, todavia, quando Deus mandar você fazer algo, faça. Não rejeita a voz do Senhor, porque tu vai pagar um preço. Jonas se sentiu, aleluia, no inferno, por estar ali, aleluia, como desobedecedor, insubmisso à vontade do teu pai que estava no céu. Todavia ele se arrependeu amargamente. Pagou um preço, ficou sem comer 3 dias, 3 noites, não bebeu, não comeu, só orava para que Deus lhe tirasse daquele mal que sobreveio até ele. Por quê? Por causa da desobediência. Todavia, se Deus colocou um cargo, se Deus te chamou para pregar, vai, prega. Deus está te chamando. Vai, no rejeito o chamado de Deus, tu pode pagar um alto preço. Quem te chamou foi Deus, não foi o homem não. Quem te chamou não foi o evangelista, não foi Deus. Quem te chamou não foi o missionário, não foi a missionária, não foi a obreira, não foi o obreiro, não foi o pastor. Quem te chamou foi Deus. Eu já vou finalizar. Aleluia. Sabe o que Deus queria? Sabe o que muitos críticos consideram sobre esse texto de Jonas? Eles consideram a história de Jonas como um mito, uma fábula, uma piada, porque rejeitam o elemento milagroso do grande peixe, do grande acontecido. Então isso simplesmente mostra a incapacidade desses críticos de compreender a natureza sobrenatural do Deus da Bíblia. Então, para alguém que pode deter o sol, ou dividir o mar vermelho, ou acabar com 1,5 milhão do exército contra um povo de Deus, controlar um peixe, não é um grande problema, não é nada. Meus irmãos, Jonas foi escolhido para pregar. Jonas foi escolhido para anunciar, para evangelizar. Era uma missão. E Jonas rejeitou.
Só que depois do seu arrependimento amargo dentro da entranha dos peixes, aconteceu que Deus viu sua oração, porque sua oração subiu até o mais alto e sublime trono do Senhor. E o Senhor deu uma segunda chance. A palavra vai dizer que vem uma segunda vocação. Ei, sabe o que está acontecendo? Sabe que eu posso refletir com isso aqui? Talvez tu tá pagando o preço porque Deus te pediu para você fazer algo que você não fez. Talvez você preferiu pagar o preço, mas não exerceu o cargo, o chamado, a obra que Deus confiou colocar sobre a tua mão. Talvez você tá pagando esse alto preço porque tu rejeitaste a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Mas todavia, quando Deus te mandar fazer segunda vez, faça. Quando Deus mandar você fazer de novo, inclina os teus ouvidos para Ele. Faça como Ele disser para tu fazer. Não rejeita. Senão Deus pode te colocar uma maior prova. Tem pessoa que está passando por uma tempestade. Tá com medo de o barco naufragar, tá com medo de afundar, tá com medo de morrer, tá com medo de tudo, tá com medo de não dar certo, tá com medo de não encontrar solução, tá com medo de demorar mais aquilo que ela tá pedindo. Mas ei, engraçado que medo de rejeitar o chamado tu não teve. Hã? Meus irmãos, vamos prestar atenção aos sinais de Deus. Tem cristão que está na prova, está na luta, porque resistaste. Certamente Deus falou, sai do pecado, sai do adultério, sai da mentira, prega, jejua, faz isso, faz aquilo. A pessoa ouviu, entrou pelo ouvido, saiu no outro. Tem pessoa que está sofrendo, e entenda, Jonas sofreu 3 dias e 3 noites. E o propósito de Deus em meio do sofrimento é salvar almas. O propósito de Deus em meio ao sofrimento, como nós estamos nesse tema de 7 e terça-feira, é o propósito de Deus em meio ao sofrimento é que Deus venha não somente salvar a nossa vida, mas salvar outras almas. Todavia Deus quer enviar você, Deus quer enviar eu, Deus quer enviar todos que... Ah, mas não sei pregar, não interessa. Tu não sabe pregar, mas tu sabe falar, tu sabe anunciar. Você não sabe subir no altar, mas você sabe evangelizar. Vai na casa dela, fala com ela, abre a Bíblia, senta, pede discernimento, ora, jejua. Deus vai te mostrar a posição, Deus vai te direcionar. Ele quer que todavia nós se posicionemos segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Ele quer que todavia nós venhamos fazer segundo aquilo que Ele colocou em nossas mãos para nós fazermos. Todavia, o crente de Deus, ele tem que dizer, estou em uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Por que teria eu parar para ir ter convosco? Eu não pararia. Eu estou em uma grande obra, eu não vou parar. Eu não vou parar de evangelizar para ir ter com alguém que está na heresia. Eu não vou parar de evangelizar para ir ter com alguém que está frio, que está morno, que está morto, parece que está no sepulcro. Eu não vou parar. Eu estou em uma grande obra, essa obra ela tem que avançar, ela tem que se multiplicar. Os dons e talentos que o Deus coloca na nossa vida, ele tem de crescer, ele não pode parar, ele tem que prosseguir. Deus quer isso a fim de que mais alma seja convertida, mais alma seja ganha para o reino do céu. Tá entendendo? A Bíblia diz que quando Jonas ouviu o segundo chamado, pela segunda vez Deus falou, ei, levanta-te de novo. De novo, vamos tentar a segunda vez. Levanta agora. Pagou um preço, sofreu lá, se sentiu no inferno. Vamos tentar novamente. Então, levanta-te, Jonas. Vai agora. Agora você está mais perto, né? Que o peixe te cuspiu, você está mais perto da cidade de Nínive. Então vai lá. Acho que não vai ter muita dificuldade para você ir agora, não. Levanta, vai. Pela segunda vez eu estou falando. Levanta, vai aos ninivitas, clama contra eles estão em pecado. A sua malícia subiu até mim. Vai, faz porque eu estou mandando. Eu tô pedindo. Quer ir? Vai. Não quer? Tu vai pagar um preço. Você acha que você não vai fazer e vai ficar por isso mesmo? Você acha que tu vai pagar para você não fazer? Tu vai descer o navio, vai cruzar os braços, vai coçar a barriga e acha que não vai acontecer nada? Vai acontecer, tu vai pagar o preço. Tu vai pagar o preço. Todavia, se Deus me mandar eu fazer algo e eu não fizer, vai sobrevier a mim um preço para mim pagar. Por quê? Porque Deus queria converter almas. Deus queria salvar almas e Jonas não foi.
Mas a segunda vez que ele foi, ele clamou. E quando a Bíblia diz que ele clamou contra aquele povo, o povo se arrependeu, o povo jejuou. Eles fizeram um jejum coletivo, jejuaram todos de modo, querendo mostrar arrependimento total para Deus, de modo que colocaram até os animais para jejuar, colocaram até os cachorros, os gados, não sei o que tinha ali naquele momento, mas colocaram tudo para jejuar. Ninguém comeu, ninguém bebeu, se enrolaram num pano de saco e cinza, que estava revelando que ele estava fazendo sacrifício diante de Deus. Ele estava se mostrando se arrependido diante de Deus, a fim de que Deus não destruísse a sua cidade. E o que aconteceu, irmão Vinícius? Aconteceu que Deus abreviou a destruição daquela cidade. Aconteceu que o arrependimento do povo de Nínive adiou a destruição da sua cidade por aproximadamente de 150 anos a 612. Olha só. Jonas pregou. E naquele dia, 120.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. 120.000 almas foram ganhas para o reino de Deus. Aleluia. Todavia, se Deus colocou um evangelismo na tua mão, faça, corra, faça agora. Tem almas que podem morrer. Ei, você não sabe que dentro de você tem uma alma? Então, você só quer ter amor pela sua? Deixa de egoísmo. Deixa de egoísmo. Vai salvar a alma. Deixa de querer salvar só você. Aprenda a querer, aleluia, amar as almas. Vai, faz. Aleluia. Antes que venha sobre você uma prova, um vento forte, o qual você vai se sentir no inferno, porque você desobedeceu a palavra de Deus. Meus irmãos, olha só. Jonas pregou no capítulo 3 e viu o arrependimento dos ninivitas. Glória a Deus. Meus irmãos, alguns sugerem que os atos dos ninivitas demonstraram um arrependimento verdadeiro. O costume do Oriente Médio de vestir de pano de saco e cinzas, como está em Jonas 3, 5 ou 6, era um sinal de luto. Então, a convocação de um jejum mostrou sua dedicação e comprometimento totais em ser justo diante de Deus. Então, isso foi enfatizado pelos fatos de que eles fizeram com que os animais também jejuassem. Então a mensagem de Deus transmitida por Jonas não lhes dava nenhuma razão para esperar que ele reteria a punição mencionada no versículo 4. Eles podiam apenas confiar na misericórdia de Deus. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Outros opinam que esse não foi necessariamente um arrependimento verdadeiro. Pode ser similar ao que os marinheiros expressaram em sacrifício a Deus. Os adeptos dessa teoria defendem a ideia de que os habitantes de Nínive estavam reagindo puramente por medo da sua destruição, por medo da destruição da sua cidade. Muitos se perguntaram por que os assírios iriam responder a um profeta judeu, um profeta hebreu. A razão para isso, de acordo com as tradições rabinicas, é o fato de que Nínive tinha ouvido sobre o maravilhoso salvamento de Jonas do ventre do peixe. Então isso é muito provável. Aleluia, uma vez que Jesus disse que Jonas foi um sinal, que Jonas foi um milagre para os homens de Nínive, ele também explicou que o sinal de Jonas era o único que seria dado à nação de Israel, a seu respeito. Então, da mesma maneira como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele mesmo passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, o sepulcro. Então, diferentemente dos ninivitas, os judeus se recusaram a arrepender-se, ainda que Jesus realizasse muitos sinais e milagres, como Jesus havia pregado antes de ser sepultado em João 30. Em João 20, quer dizer. Aleluia. Meus irmãos,
O Deus é imutável, ele nunca muda. Contudo, Deus interage com os homens e os homens sim mudam. Nesse caso, a intenção final de Deus em relação a Nínive não tinha sido alterada. Posteriormente, a cidade foi destruída. Por quê? Porque eles voltaram às práticas mundanas, voltaram ao pecado. Então, ainda assim, Deus enviou que as ações, Deus viu que as ações dos ninivitas eram a reação à mensagem de Jonas sobre a destruição iminente da cidade. Então esse versículo transmite, a grande esperança ao povo de Deus hoje. Se Deus foi incapaz de prover salvação para as pessoas de Nínive, suspende e adiando o seu juízo sobre eles por mais de 100 anos, certamente o Senhor é capaz de conceder misericórdia a um crente hoje, a um crente nesse século 21. A expressão traduzida como ele se arrependeu do mal significa que Deus removeu temporariamente a calamidade, a desgraça que havia sobre eles, que havia prometido a cidade de Nínive. Meus irmãos, Deus, ele quer usar todavia alguém aqui nessa terra para operar uma grande obra. E eu finalizo agora. Se vê um chamado de Deus para você, ei, pelo amor de Deus, tenha coragem, não seja covarde não. Para com isso. Talvez você vai só adiar as coisas que Deus tem para a tua vida. Ei, você acha que você tem que fazer quando você quer? Eu não vou nessa pregação, não. Naquela também não. Eu vou arrumar alguém para ir no meu lugar que eu não quero, não. Eu acho muito chato. Tá muito vazio, tá muito... Toma vergonha na cara, aleluia. Vai fazer conforme Deus te pediu, sim. Se é para pregar para Nicodemos, se é para pregar para se é para pregar para a mulher samaritana, vai! Deixa Deus te usar. Vamos ouvir a voz de Deus falar conosco. Vamos dar lugar para o Espírito Santo. Vamos parar de ficar se limitando para fazer as coisas para Deus. Sentimento de vergonha fazer isso para Deus. Deus tanto fez pela pessoa, a pessoa não quer fazer nada. Toma vergonha na cara. Vamos aprender a ter caráter, a ser humilde, a reconhecer o que Deus faz e fez e ainda está fazendo por nós. Vamos fazer pelo menos alguma coisa para Deus, né? Alguma coisa nós temos que fazer para Deus. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer resgatar almas. Mas se você não for isso, não vai. Ele pode usar outro? Pode, mas se ele te escolheu, ele quer usar você, aleluia. Tem milhares, 6 bilhões e meio de habitantes na Terra. Ele pode usar qualquer um, mas se ele te escolheu, é certeza, ele quer você. E você vai fugir? Tem pessoas, meus irmãos, assim como Jonas fez. Levanta, bonitinho, levanta aí. Aí ele levantou, pegou, pôs a mão na carteira, desceu, aleluia, Jope. Vou pra Tarso, eu vou tirar umas férias, rapaz. Eu vou o quê? Tem gente, meus irmãos, que está preferindo pagar o preço do que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Jonas estava preferindo pagar o preço. Estava preferindo morrer no mar. Mas não estava querendo fazer a vontade de Deus. Não estava querendo ir pregar para ninguém. Ei, aquele que põe a mão no arado e volta para trás, aos tais não são dignos do reino de Deus. Não são dignos de Deus. Aquele que começa na obra e volta para trás, para de covardia. Vai, ele te chamou. Aquele que chama, ele capacita. Aquele que chama, ele se responsabiliza. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir os sinais de Deus para a nossa vida. Amém? E assim, ele pregou, houve arrependimento, se enrolaram em pano de saco, em cinza, de modo a fim que queria mostrar luto, colocar os animais para jejuar, olha a loucura, a fim de querer mostrar para Deus, não destrói nossa cidade, não destrói não. Deus queria usar o vaso nessa terra. Ei, se Deus te mandar para tu pregar, mas irmão Vinícius, eu fui pregar na igreja, só tinha eu e os obreiros. Prega porque Deus quer falar. Eu fui chamado para pregar no campo de fora. Só tinha eu, 2 obreiras, o que me convidou. Aleluia.
Num sábado de manhã, eu falei, Jesus, faz a tua vontade. O cajado desceu lá. O cajado não é para bater. Quem sabe que o cajado não é para bater? O cajado é para trazer para perto. Sabe aquela volta que o cajado faz? É para pegar a ovelha e trazer para o rebanho de novo. Deus quer isso, aleluia. Abra a boca, tenha coragem. Tem pessoa que tem coragem para pagar o preço, mas não tem para fazer. Que miséria que é essa? O que está acontecendo com esse povo de hoje em dia? Ah, mas se você não for, tu vai ficar aí pagando um preço. Tá bom, eu pago o preço mesmo. Que desleixo é esse com a vontade de Deus? É por isso que sofre, vai sofrer cada vez mais, porque não está se atentando em guardar os mandamentos, os estatutos, os juízos, as ordenâncias, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus escolheu a dedo, aquilo que Deus queria fazer através da vida deles. Que essa palavra ela possa ter falado em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito possa falar melhor em nossos corações. Tem alguém para dar glória? Tem alguém para dar aleluia aí?